Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas do canal Mensagem da Última Hora, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esses nossos minutos de reflexão da Palavra de Deus. Gostaria de meditar juntamente com vocês hoje em Salmos 91 e o versículo 7, onde diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Algumas referências bíblicas, algumas traduções bíblicas diz: mas tu não serás atingido. Você poderia pensar, em que eu posso aplicar isto? A aplicação, meu caro irmão, minha cara irmã, amigo, amiga, cada um de nós podemos fazer de acordo com o objetivo pelo qual nós olhamos as Sagradas Escrituras. Eu gosto de dizer, creio assim, que a fé, a nossa fé, é uma fé de cada um. Ela é uma fé individual. O nosso posicionamento, de acordo com a nossa fé, deve ser individual, entre nós e Deus. Em outras oportunidades, nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito disso. Pensando um pouquinho nos chamados de Jesus, né? Como a forma que ele chamou os discípulos e assim por diante. Numa outra oportunidade, a gente vai tratando desses assuntos que eu creio que fortalecem a nossa fé, fundamentam a nossa fé, especialmente no que diz respeito ao nosso posicionamento na palavra, e aqueles que sabem do que eu estou tratando, falando, né? Aqueles que têm a mesma fé, o nosso posicionamento no corpo de Cristo. E então cabe a cada um fazer a sua análise e fazer a devida aplicação desse versículo. Ele é grandioso, ele é profundo e ele nos ajuda em aplicações na nossa vida particular, na nossa vida diária. Não tenha dúvida, nós poderíamos ficar aqui muito tempo fazendo aplicações deste pequeno versículo, deste pequeno grande versículo, né? Nosso trabalho, no nosso relacionamento pessoal, familiar, poderíamos aplicar, fazer inúmeras aplicações. Mas também nós podemos aplicar na nossa fé, na nossa vida espiritual. E podemos analisar pensando em por que muitos fracassam na fé? Por que muitos caem? Por que muitos vão até uma certa altura e depois param, se desviam, se enfraquecem, desanimam, deixam até de defender, às vezes, o que sempre defendeu e de repente a pessoa simplesmente para, desanima, volta atrás. Por quê? E aí nós ficamos chateados porque caiu um de um lado, caiu outro de outro, né? Como a escritura diz, cai 1000 de um lado, 10.000 de outro, e a gente fica chateado. Isso significa que está abalando a nossa fé? Não, não está abalando a nossa fé. Nós nos sentimos chateados, né? Tristes. Não significa que aquilo abalou a nossa fé. Significa que nós somos humanos e que nós somos cristãos, porque nós sentimos pela queda do nosso irmão, da nossa irmã. Então, não tem problema nós nos sentirmos assim.
Porque se nós pararmos e analisarmos lá no fundo, nós estamos falando de fé. A fé não foi abalada. O fundamento, aonde nós estamos fundamentando a nossa fé, não foi abalado. Então, nós estamos sentindo chateados, às vezes tristes, abatidos. Sim, mas isso está relacionado aos nossos sentimentos, aos nossos sentidos. Mas se nós avaliamos a nossa fé, o nível de fé, a nossa fé em Deus, nós vamos ver que nós não estamos abalados. Se nós estamos enquadrados nesse versículo, se nós estamos com a nossa fé, a nossa visão espiritual direcionada a Deus. Agora, se nós estivermos olhando para um homem, aí sim nós vamos ficar abalados. Porque se esse homem cair, aí nós vamos cair junto. Aí nós vamos sofrer muito na nossa fé. Porque nós jamais esperávamos que aquele homem, aquele ser humano em quem nós estávamos pondo a nossa fé, fosse um dia cair. E aí nós vamos ficar abalados. Aí a nossa fé vai ficar abalada. Mas se a nossa fé está direcionada para a palavra de Deus, fundamentada na palavra de Deus, então, seja quem for que caiu à esquerda, caiu à direita, não importa. A nossa fé permanece firme. Nós podemos sentir com os nossos sentimentos, isso é normal. Mas o que diz respeito à nossa fé, a nossa visão espiritual, ela só aumenta. Ela se fundamenta ainda mais. É como a árvore, não é? As árvores que não caem, elas não caem diante de fortes ventos porque a sua raiz se aprofunda ainda mais. Então, com relação à nossa fé, é isso. Depende de onde a nossa fé está fundamentada. Se a nossa fé está fundamentada na palavra, pode vir o vento que vier. A árvore balança, parece que ela vai cair, ela está ali, mas se movimentando, mas não cai. Não cai porque quanto mais vem ventos fortes, mais as suas raízes se aprofundam. Então, o que nós devemos fazer para se proteger das quedas que vão haver? É a Bíblia que diz. A Bíblia não está dizendo, pode ser que caia 1000 de um lado, pode ser que caia 1000 do outro. A Bíblia diz, cairão. Cairão. Então, se cairão, o que é que nós temos que fazer para não cair junto? Nem de um lado, nem para o outro. Continuar na centralidade, no centro. E voltando ao ponto em que nós estamos, na nossa vida espiritual, o que nós temos que fazer para ficar no centro, firme? É fundamentar as raízes da nossa fé. Se nós estamos fundamentados na palavra, pode desviar um, pode desviar o outro, nós permanecemos na palavra. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter. Alimentar a nossa alma com a palavra. Se nós estamos alimentando a nossa alma com a palavra pura, inadulterada, pura, sem mistura, como é o grão de mostarda, né? Uma outra oportunidade nós podemos falar sobre a fé relacionada ao grão de mostarda. Por que Jesus falou do grão de mostarda, né? Uma outra oportunidade a gente fala sobre isso. Por que ele fez essa comparação? Mas nesse momento como é que eu posso não cair à direita e nem à esquerda? Permanecer em frente. Independente dos ventos, das tempestades que eu venha a passar. Fundamentando a minha fé na palavra pura, sem mistura, sem misturas que os homens fazem, com a revelação da palavra. E como é que eu posso ter a revelação da palavra? O Espírito Santo é que nos dá isso. É Ele
quem nos dá a revelação da palavra. Uma outra oportunidade nós podemos também tratar disso. Se você está gostando desse trabalho que está sendo feito nesse canal, inscreva-se no canal, ative os lembretes nos vídeos que serão liberados depois, para que você seja avisado, né? E se desejar também falar conosco, lá no Fale Conosco do nosso canal, você fala diretamente com a gente. Por agora, ficamos por aqui desejando que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ajude a compreender melhor as Escrituras, e então você possa, de fato, fundamentar a sua fé na palavra e ter uma fé inabalável. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade.